O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista para a TV Meio que o Brasil precisa virar a página de responsabilidade fiscal vivida nos últimos 10 anos. Vamos ouvir o que ele diz? A única forma do Brasil dar certo é ele virar uma página que foi escrita ao longo dos últimos 10 anos. Ao longo de 10 anos, eu diria de 2015, quando depois da reeleição da Dilma, os poderes se desentenderam completamente, até 2022, que foi uma eleição muito conturbada e com uma série de medidas tomadas que desorganizaram as finanças públicas, nós tivemos 10 anos de, na minha opinião, de irresponsabilidade fiscal com baixíssimo crescimento. Ou seja, o gasto, ele não produziu os efeitos pretendidos. Haddad também falou sobre a chance de reorganizar o país com a aprovação da reforma tributária. É o momento de se unir em torno de uma pauta. Não dá para ser do jeito que o Haddad quer, não dá para ser do jeito que o Lula quer, não dá para ser do jeito que o Lira quer. Nunca vai ser. Nunca vai ser do jeito que alguém quer. Mas o importante é a agenda. Vamos reorganizar o país? Nós temos essa chance. Tem dia que eu acordo, outro dia me perguntaram, você é feliz? Eu falei, não, eu alterno momentos de felicidade com o que está acontecendo. Se aprovar uma reforma tributária depois de 40 anos, deixa qualquer ministro da Fazenda feliz. Quantos tentaram e não foi possível? Então, é uma marca, é um legado que você já está na conta desse trabalho de um ano. Débora Bergamasco vem conversar com a gente. E, Débora, essa fala de Haddad, né? Perguntam se ele é feliz e ele diz que alterna. Depende de como é que anda a situação com o Congresso, como é que está avançando o texto ou não, né? Quero te ouvir. Inclusive, eu acompanhei um painel do Haddad na última sexta-feira que ele participou e nesse painel ele falou que acredita que o Brasil ainda deva sofrer alguns solavancos num curto prazo, mas que no decorrer aí dos próximos meses, mas principalmente num longo prazo, a tendência é que as coisas melhorem na avaliação dele. Exatamente. Agora, Muriel, cá entre nós, né? Você imagina a felicidade de uma pessoa depender do nosso Congresso Nacional. Gente, que triste. Que coisa mais triste. Por isso que ele alterna, né? É realmente... Não, mas ficar vulnerável a Isa, né? É realmente o pior emprego do mundo, como diz o título de um livro do Thomas Trauma. É muito engraçado. Olha, realmente ser ministro da Fazenda no Brasil e ter a sua felicidade dependendo do Congresso Nacional não é nada fácil. Mas olha, ele falou, né, sobre os desafios e ter que aprovar, acho que ele está falando da regulamentação da reforma tributária, né, porque a primeira parte da reforma tributária já deu certo, ele já ficou feliz, já foi aprovada, mas tem a questão da regulamentação da reforma tributária. Sim, legal, tem que aprovar, tem que discutir no Congresso, mas primeiro a Fazenda tem que mandar, né? Ele tinha colocado o prazo como até dia 15 de abril para enviar o texto. Ainda não mandou, mas o que ele diz que é muito interessante, inclusive está bem conectada com a entrevista que nós fizemos, eu, a Raquel Landim e a Thaís Herédia fizemos com Fernando Haddad já há uns 10 dias mais ou menos, e tocamos justamente nesse ponto. Ele diz, olha, não é que está atrasada, porque era para ter ido já no começo do ano. Ele diz, não, é demorar um pouco mais, mas para mandar mais mastigada e mais pronta. E olha, eles estão otimistas, acham que realmente podem conseguir destravar esse tema, até porque o governo também só tem entrado em campo com tudo quando o assunto é econômico, pauta econômica, porque ideológico eles passam longe. Muito bem, Débora Bergamasco, obrigada, viu? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista para a TV Meio que o Brasil precisa virar a página da irresponsabilidade fiscal vivida nos últimos 10 anos. Vamos ouvir. A única forma do Brasil dar certo é ele virar uma página que foi escrita ao longo dos últimos 10 anos. Ao longo de 10 anos, eu diria de 2015, quando depois da reeleição da Dilma, os poderes se desentenderam completamente. Até 2022, que foi uma eleição muito conturbada e com uma série de medidas tomadas que desorganizaram as finanças públicas,
nós tivemos 10 anos de, na minha opinião, de irresponsabilidade fiscal com baixíssimo crescimento. Ou seja, o gasto, ele não produziu os efeitos pretendidos. Fernando Haddad também falou sobre a chance de reorganizar o país com a aprovação da reforma tributária. Vamos ouvir. É o momento de se unir em torno de uma pauta. Não dá para ser do jeito que o Haddad quer, não dá para ser do jeito que o Lula quer, não dá para ser do jeito que o Lira quer. Nunca vai ser. Nunca vai ser do jeito que alguém quer. Mas o importante é a agenda. Vamos reorganizar o país? Nós temos essa chance. Tem dia que eu acordo, outro dia me perguntaram, você é feliz? Eu falei, não, eu alterno momentos de felicidade com o que está acontecendo. Se aprovar uma reforma tributária depois de 40 anos, deixa qualquer ministro da Fazenda feliz. Quantos tentaram e não foi possível? Então, é uma marca, é um legado que você já está na conta desse trabalho de um ano. Eu chamo o Fernando Nakagawa para falar sobre esse assunto. Está de plantão também nesse final de semana, nesse domingão, Naka. Prazer falar com você. Naka, é um desejo do ministro da Fazenda, mas depende muito também do Congresso Nacional, né? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Prazer também estar aqui contigo neste domingo. De fato, não dá para entregar resultados de melhora das contas públicas ou de responsabilidade fiscal, como defende o ministro, sozinho. O ministro já disse isso em entrevista à CNN há alguns dias, que o resultado das contas públicas, o esforço em melhorar a economia do Brasil, não pode ser atribuído a apenas uma pessoa, a ele, ministro da Fazenda. De fato, a gente tem hoje, em abril de 2024, Leandro, um arcabouço, uma regra geral que permite sair deste quadro de irresponsabilidade fiscal que o ministro menciona. Mas, para isso, é preciso avançar algumas casas. O ministro da Fazenda poderia, por exemplo, sugerir corte de gastos. Até agora, não houve essa indicação por este caminho. O que o ministro da Fazenda tem feito é tentar aumentar a arrecadação de impostos, o que, obviamente, gera muita chiadeira entre os vários setores da economia que entendem que já pagam uma carga tributária elevada. Além disso, o Congresso, como você muito bem lembrou, não tem dado sinais de que está disposto, está a fim de usar a tesoura para cortar gastos públicos. Muito pelo contrário. O Congresso conseguiu reforçar ainda mais o volume de emendas parlamentares, emendas de bancada, o que tem dado cada vez mais poder ao Congresso Nacional. Mas aí também tem um outro aspecto interessante, Leandro, porque uma parte do próprio executivo, uma parte do próprio governo tem pressionado por mais gastos. Uma partezinha dessa pressão vem do próprio Palácio do Planalto. O ministro Rui Costa, por exemplo, tem dado sinais de que quer aumentar um pouco, abrir um pouquinho a torneirinha dos gastos públicos. E ele, como sendo ministro-chefe da Casa Civil, é um nome, obviamente, que tem muita influência nesse debate. Agora, Naka, qual a percepção do mercado financeiro? Será que o mercado percebe que o o ministro Fernando Haddad fala pode ser cumprido porque não depende somente dele? Esse aspecto tem acontecido uma coisa muito interessante. O mercado financeiro, que lá atrás, quando o Haddad foi escolhido, Leandro, tinha um pé atrás com o Haddad, né? 2 pés atrás com o Fernando Haddad, hoje já encara com bastante respeito a figura do ministro da Fazenda. Tanto que as últimas pesquisas da Genial Quest mostram que a imagem do ministro da Fazenda, como líder, tem melhorado diante dos agentes econômicos, diante da Faria Lima, do mercado financeiro. Outra coisa é se o governo, como um todo, vai conseguir entregar, por exemplo, a meta para as contas públicas, que para este ano seria gastar só o que arrecadar e para o ano que vem, 2025, terminar o ano com 0,5% do PIB em dinheiro no caixa, o que dá 50 bilhões de reais. Essas duas metas, ninguém no mercado financeiro, no mundo da economia, acredita que vai dar certo, que vai ser cumprida. Agora, Naka, em ano de eleição, será que o tempo é curto para conseguir aprovar até matérias de interesse do governo lá no Congresso, como eu falei mais cedo? Ou seja, o ano está mais complicado para o Fernando Haddad para conseguir apoio do Congresso? Especialmente pensando que o que está lá, o primeiro item da agenda, Leandro, para a equipe econômica,
é a regulamentação da reforma tributária, um assunto mega polêmico, e que já gera filas nos gabinetes dos senadores, dos deputados, de setores, de interessados que batem a porta e falam assim, olha, eu quero um tratamento especial aqui, olha, veja bem, o meu setor tem muito emprego, o meu setor é importante para isso, para aquilo. Isso já está gerando muita reação dos setores. Acho bastante otimista achar que a gente vai ter uma tramitação célere desse assunto. Tomara que a gente consiga regulamentar essa história toda até o meio do ano, porque depois Brasília só pensa naquilo, nas eleições municipais. É isso mesmo. Obrigado, Naka, pelas informações e apurações. Até já.